Entrevista do dia. Pois é, essa semana é comemorada a Semana Mundial do Meio Ambiente. O dia certinho é o dia 5 de junho. Durante a semana, esse será nosso tema especial aqui no jornalismo da 90.5. Uma forma do ouvinte que nos acompanha, tanto na cidade quanto na zona rural, saber que é possível, além de muito gratificante, preservar e fazer realmente uma mudança de hábito. E para começar essa semana, vamos conversar com o André Siqueira, ele que é professor, bioconstrutor, presidente da ONG Caparaon e morador aqui de Iguaçu, também dividindo seu tempo com Dores do Rio Preto. Muito bom dia, André. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no Jornal Sul Capixaba. Muito bom dia também, Andressa. Muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui também. André, você construiu uma casa completamente sustentável aqui em Iguaçu. Diga pra gente, como é que começou essa história aí da bioconstrução? Pois não, eu morava em São Paulo, eu tinha vários problemas de saúde, de dor de cabeça. Eu pensava assim, nossa, o que eu estou fazendo errado? Então foi a ideia de eu começar a estudar e procurar a solução para os meus problemas. Foi que eu decidi sair, vim procurar um lugar que tem um contato com a natureza maior, um ar mais puro, uma água. Iguaçu tem tudo isso. Então quando eu cheguei aqui, parte da minha família é daqui, pensei, nossa, como é que eu vou morar agora? Aí vendo foto na internet, pondo a cara mesmo, mais de ideia e mão de obra mesmo do que de dinheiro, né? Eu tive essa ideia, copiar as coisas sustentáveis que eu via que eu conseguiria fazer. Foi daí que nasceu. E aí hoje a casa, como é que é o tamanho dela, como é que ela funciona assim? Eu sei que a gente está em rádio, é difícil a gente descrever detalhadamente, mas como é que ela funciona? É como uma casa normal, André? Então, aquela que eu estou construindo, ela não é como uma casa normal, pois ela tem a sala, ela tem a lavanderia, ela tem o banheiro separado do quarto. Isso é um tema do projeto mesmo. Mas ela pode ser igual, já tem experiência sim, em Pedra Roxa, tem ali no Mundo Novo, tem no Patrimônio da Penha, tem em muitos lugares, você pode olhar na internet, já existem experiências de casas enormes mesmo, casas de 500, 800 metros quadrados, toda em bioconstrução, com vários andares, né? O projeto ele difere aqui em Iguaçu, na minha capacidade, principalmente individual por muito tempo, de conseguir realizar. E que tipo assim de materiais você precisou para construir essa casa? Então, a bioconstrução ela trabalha com reuso de materiais, reciclagem. Então eu uso muito madeira, que já é de demolição, vidro, pneu e muita coisa assim como bambu, terra, argila, o que tem disponível mesmo. Esse projeto, né, da casa, você falou que também tem esse exemplo em Mundo Novo, que é uma outra residência sua também, não é isso? Isso. E em Bitirama, que é um projeto maior, eu tive o prazer de conhecer durante uma reportagem uma vez, que também é um projeto maior, com outras pessoas que têm esse mesmo pensamento aqui na região. Correto, lá é muito maior. Lá se trata de um condomínio ecológico, que além da casa dos moradores, ainda vai ter um centro de vivências comunitário, as áreas comuns que vão servir para receber estudantes, pesquisadores, pois está ali muito próximo de uma das entradas do parque. Importante, ali na Pedra Roxa, se não me engano. Exatamente. E essa questão, as pessoas acham muito difícil, né? Construir uma casa de bioconstrução. Ficam com medo, mas a sustentabilidade dela e a eficiência é como uma casa normal também? Então, em muitos sentidos, ela é muito superior a uma casa normal. Pois veja bem, em termos de temperatura, de conforto térmico e acústico, a bioconstrução, que utiliza principalmente de terra crua, ela é superior. Em termos de estrutura, essa que tem aqui em Iguaçu, que foi a que eu construí, ela é uma tecnologia desenvolvida pela NASA e ela é utilizada pelo exército norte-americano para construir bases militares. Então ela tem uma estrutura sólida, construída redondinha, do jeito que está ali, ela suporta 10 graus na escala Richter, um terremoto praticamente. E aí, em vez do tijolo, que tipo de material você usa? Você citou a madeira, né, de reuso, mas tem um outro lance muito bacana, que é a substituição do tijolo. Então, a gente substitui tijolo pela conhecida taipa de sopapo, o nosso pau a pique,
que por muito tempo considerado um obstáculo ao desenvolvimento, a gente percebe que hoje é um instrumento de sustentabilidade. A gente faz também tijolos de terra, mas ela não é cozida, ela é crua, o que garante aquele conforto térmico e acústico que eu já falei. E assim, um grande questionamento nos dias de hoje, principalmente aqui na nossa região, que é uma região de muita água, de muita nascente, é o esgoto. E infelizmente a gente sabe que cidades como Guaçuí, Divino de São Lourenço, aquele patrimônio lindo, patrimônio da Penha, cidades como essa não têm, né, um tratamento de esgoto, né? O esgoto é literalmente lançado mesmo. Nessas construções é possível se pensar no esgotamento? É importantíssimo pensar no esgotamento. Em verdade, qualquer projeto de sustentabilidade e de uma casa ecológica começa pelo esgoto, né? Realmente a questão da gestão do meio ambiente ela está engatinhando ainda. A minha recomendação é não esperar pelo poder público tomar as atitudes por nós. É a gente fazer o que a gente pode e o tratamento que é possível fazer em casa, ali nós temos um exemplo. Ele não é caro, ele sai muito mais barato, inclusive para o município, do ponto de vista comparativo com uma estação de tratamento de esgoto química. Então, quem for lá visitar a gente, ela vai ter condições de observar o que é um sanitário seco, que a gente não faz cocô na água. Porque se você faz cocô na água, depois você tem que separar, você tem que tratar. A gente evitou essa parte porque é um desgaste, inclusive financeiro, muito grande. E a outra questão é toda a outra água que é servida, ela é tratada no local. Então, do cano que ela sai do tratamento no quintal, ela poderia ir para um córrego, poderia ir para o rio, poderia ir para uma bananeira, poderia ir para o quintal, podia ser enterrada sem problemas, sem contaminação, sem poluição. Isso é importante, né? São pequenos detalhes e que fazem essa diferença no mundo de hoje. Essas construções, principalmente na zona rural, né, André? Na zona rural tem esse problema, o agricultor talvez não tenha essa informação para tentar implementar isso na roça, também é possível, né? É muito possível, é importantíssimo também, pois a água pura ainda passa pela casa deles antes de chegar na nossa torneira. O exemplo ali do patrimônio da Penha, muito importante, pois a água sai do parque limpinha, puríssima, e ali, colado nele, ela já recebe o esgoto de um patrimônio inteiro, né? Isso é muito importante, isso está sendo desenvolvido pela Embrapa, tecnologias para isso. O que leva agora é um tempo para isso ser disseminado e instalado. E construções dessa forma, como você falou, é preciso, né, de mão de obra, de força de vontade, ainda de muito estudo, porque está começando. Elas demoram muito para ficarem prontas, essas obras? Não, elas são rápidas também. Basicamente, o que demora é o tempo da mão de obra realizar a tarefa, pois os materiais eles estão disponíveis. E esse processo de encontrar esses materiais, você falou que é muito fácil encontrar, fácil saber, por exemplo, lá na casa de vocês em Guaçuí, tem madeira de reuso, tem que ver que tipo de madeira é essa para usar, se pode usar, ou qualquer madeira velha é possível ser implementada. Não, exatamente, você tem que tomar cuidado, você tem que observar direitinho a madeira, estudar ela, você tem que lixar, você tem que limpar, tirar prego, isso certamente leva um pouquinho mais de tempo, mas faz parte do processo de você criar, né, o seu próprio lar, você construir o local em que você vai morar e conhecê-lo com cuidado, com carinho. Ali nos bastidores a gente estava conversando do impacto das construções tradicionais. É um impacto muito grande, André, para o meio ambiente? Exatamente. As construções civis, você imagina que é estimado que 50% de todos os recursos extraídos da natureza anualmente, eles são direcionados para a construção civil. E a construção civil também, ela ganha o troféu de maior geradora de resíduos numa cidade. Então você vê por um lado a quantidade e o desperdício. Isso que é muito importante, chave para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade ocidental, ela repensar essa forma da construção civil em vez de reduzir uso e reduzir desperdício. Importante. Aí quando a gente fala assim desse repensar, né, a gente já falou de esgotamento, a gente falou de mudança de atitude, mas tem um grande vilão aí na energia elétrica, mas a gente vê que ao longo dos 10 anos, as grandes cidades, até as pequenas cidades, estão começando a mudar essa história, que é a energia, e essa mudança para a energia solar. É importante essa implementação, nem que seja assim, de uma forma tímida agora, nesse início?
É muito importante o uso da energia solar, o aproveitamento dele nas mais variadas formas que a gente for capaz. Por exemplo, energia solar pode ser usada muito baratamente para você esquentar água e para você aumentar a luminosidade dentro da casa. E só nisso daí você vai economizar no chuveiro, que é responsável por 50%, 60% da conta de água de uma casa, e as lâmpadas também. Então você já reduzindo no gasto com o chuveiro e com as lâmpadas, né, você já vai estar contribuindo para um uso mais racional da energia elétrica, inclusive não dando tantos motivos para o governo investir tanto dinheiro em construtoras, a gente sabe, em desalojamento de povos indígenas, para construir mais hidrelétrica por conta de um desperdício nosso também, de não saber usar uma energia que está prontamente disponível, que é o sol. Há também formas de você cozinhar com energia solar, que são os fogões solares. Existem os feitos de caixa de papelão, existem os feitos com vidros, existem os que alcançam mais de 1000 graus. Então, o sol está aí. É muito importante a gente aproveitar o uso dele, né, das mais variadas formas que a gente conseguir. E aí, todo esse trabalho, né, hoje você é o presidente da ONG Caparaon, ele teve um desdobramento, esse trabalho pessoal acabou vindo de desdobramento, né? Como é que é hoje a ação da ONG e qual a quantidade de pessoas que já tem essa mesma linha de raciocínio? Pois bem, você vê uma atitude individual que se desdobrou no coletivo, né, na verdade se juntou com outras pessoas, pois foi muito rápido o crescimento. A gente conta hoje com entre 30 e 40 associados. São pessoas que têm ideais em comuns, de vida, ideais em comuns de contribuição para a sociedade, de querer aumentar e criar cada vez mais uma harmonia com o meio ambiente. O meio ambiente quer dizer com lá fora e aqui dentro também. Então eles estão preocupados com alimentação, eles estão preocupados com plantio, eles estão preocupados com o quintal deles, com o alimento que eles mesmos produzem. Porque é legal você tocar nesse assunto também, porque às vezes a pessoa preserva aí, tem uma área de reflorestamento, tem, né, toda essa preocupação com energia solar, mas come muito mal e também degrada do mesmo jeito? Com certeza, porque se você vive hoje e você não repensa os hábitos que são comercializados, por assim dizer, que são passados nessa cultura predominante, só de você seguir vivendo assim, o resultado, o impacto desse modo de vida, ele é muito negativo, por todo o lixo que gera, por toda a desigualdade social envolvida, né? Uma questão muito grande certamente a carne, né? Pelo mau uso da terra, pela indústria química, pelos remédios, né? Por não estar associado a uma alimentação saudável. Então, é um pacote assim, né, que engloba todos os aspectos da nossa vida, em verdade. E é importante repensar, tentar mudar esse hábito. E um exemplo da ONG também, né, da Caparaon, que a gente falou dela também, é essa atuação na Feira do Verde, que começa essa semana. As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais esse trabalho. Com certeza. Olha, nós estamos convidando todos os moradores de Iguaçuí, os ouvintes, por favor, contemplem a Feira do Verde. É uma iniciativa muito importante. Lá a gente vai, além das nossas iniciativas, claro, das escolas, vocês vão ter as oficinas que a gente vai estar oferecendo, que se relaciona à compostagem, a produção em casa de alimento, de reciclagem também, e as visitas monitoradas ao espaço holístico nascente. Lá a gente vai poder ver o que é esse local de construção que a gente está falando, né? O que é uma construção mesmo, vai poder olhar, vai poder entrar, vai poder sentir qual é a diferença térmica, a sensação, vai olhar o que é um tratamento de esgoto, vai conhecer o que é um sanitário ecológico seco. É muito importante. As crianças, elas têm um relacionamento, os adolescentes, né, muito direto com aquilo, para eles é muito natural. Os adultos que têm uma resistência maior, tem uns que têm nojo só da ideia, né? Mas as crianças, elas interagem, e lá vai ser possível. Você, Andressa, por favor, eu espero você lá também, você coloca a mão no resultado do que se transformou as fezes. Então, assim, é uma experiência direta, né, de uma tecnologia que está aí para mudar o mundo, e certamente um futuro
futuro inevitável se continuar essa disponibilidade de água. Então, por favor, venham conhecer, né, prestigiem a nós e a todas as pessoas que estarão lá. Quem quiser, assim, então, fazer um contato com você antes, tem algum telefone de contato, às vezes tem alguma ideia, quer fazer alguma coisa diferente na sua comunidade, tem algum telefone de contato, André? Com certeza, tem o meu telefone. Você pode entrar em contato com a gente também através do Facebook, nós estamos no Facebook. É só procurar Caparaom, Caparaom, é o M de meditação mesmo. Nós temos e-mail também, que é caparaom@gmail.com. Né? E tem o nosso site também, que é caparaom.org.br. Muito bacana, André. Adorei o bate-papo. André é uma dessas figuras que a gente encontra pelo Caparaó e não esquece mais, né? Conheço o André já há um bom tempo, né? E através de matéria, né? Através de matéria, dessa questão, dessa divulgação ambiental. Muito bacana. Com certeza, muito grato, Andressa. É um prazer realmente estar aqui pela primeira vez. Eu espero que a gente desdobre esse diálogo em muitos capítulos, né? E uma vez mais, por favor, estendo o convite a todos, né? Aguardo vocês com carinho lá, com atenção.